Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estamos fazendo a leitura do livro de 1 Timóteo e, consequentemente, todo o Novo Testamento, lembrando que sempre de forma natural, havendo erro, corrigimos no próprio vídeo. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs. Com toda a pureza, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospedeira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Deixa eu ver que eu passei aqui demais aqui. Oh, meu pai. Ah, tá. Já achei aqui. Vou continuar o vídeo aqui, não vou repetir não. Então tá, vamos repetir o último para a gente fechar com o seguinte: não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo.
Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não precipite dos pecados os outros, conserve-se puro. Repetindo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não se precipite dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas fraquezas, das suas frequentes enfermidades. Isso aqui Paulo está falando para Timóteo, né? Que Timóteo estava com algumas doenças, né? Então Paulo aconselha ele beber um pouco de vinho, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que o evangélico não pode beber, não pode se embriagar. A Bíblia nunca proibiu ninguém de beber, ele proíbe de se embriagar e de ser alcoólatra, ou seja, o homem dado ao vinho. Então vou até repetir isso aqui, ó. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são podem permanecer ocultas. Aqui então termina o 5º capítulo, né, do livro de 1 Timóteo. Em breve estaremos trazendo o último capítulo, que é o capítulo 6. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.